Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Orton Wine Podcast. Sigam nosso canal, inscrevam-se no canal, clicam na sinetinha lá para a gente poder vocês receberem em casa todas as novidades do nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado aí por vocês estarem vendo a gente, prestigiando o nosso canal. Hoje vamos apresentar aqui um colega de profissão, o Dr. Edson Prata, um cirurgião geral e cirurgião plástico, formado pela Santa Casa de Santos, né? Fez especialidade, fellowship na Espanha, em Barcelona, no Instituto Javier de Berto, é isso? Benito. De Benito. E é especialista em cirurgias plásticas, cirurgias estéticas, principalmente, do modo geral. Vamos bater um papo aqui hoje com ele, eu e o Lucão. Fala, Zé. Aí, beleza, cara? Mais uma todos vez, tamo junto aí. Obrigado, viu, cara, mais uma vez. Obrigado. E obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar participando com a gente desse podcast. Vamos, que você precisar da gente aí, tamo junto. Obrigado a você, obrigado a Ângela aí também, que eu sei que ela teve que desmarcar uma cirurgia pra você vir pra cá. Ela que resolve tudo lá. Ela quebrou o galho nosso, aí é um prazer. Mas eu que agradeço aí o convite, né, a oportunidade, acho legal, né, poder falar aqui um pouquinho sobre a cirurgia plástica. E espero que assim, seja um assunto de interesse aí pro podcast. Pô, com certeza, cara. Com certeza absoluta. E vocês falaram que sou especialista, né, em cirurgia estética. Na verdade, a plástica hoje ela se divide, assim, tem uma divisão, né, da cirurgia plástica e da estética da reparadora, né? Eu fiz a minha formação num hospital de cirurgia reparadora e estética, né, que era um serviço de queimado lá na Santa Casa de Santos. Depois que eu terminei, eu acabei por seguir assim, o lado totalmente da estética. Hoje eu trabalho 100% na estética. Então, assim, o que sobrou da reparadora é uma orelhinha de abano, é uma cirurgia pós-emagrecimento, que ainda está dentro da estética, sabe? E então, logo que eu terminei a cirurgia plástica na residência, eu quis me aprofundar um pouco em rosto e nariz, que eu achava que eu tinha uma dificuldade ou que eu não tinha aprendido o suficiente, né? Acabei viajando para Barcelona. Na época foi até uma escolha um pouco difícil, porque eu apliquei para Barcelona e apliquei para a Austrália. Só que para a Austrália seria ir embora para morar e trabalhar. Lá era mais uma regularização de diploma do que um curso. E aí nessa dúvida eu acabei indo para a Espanha, né? Foi muito bom o curso lá. O Dr. Javier de Benito é o pitangui ali da Europa. A gente tem o nosso pitangui, ele é o pitangui ali da Europa. Então consegui aprender bastante com ele de rosto, nariz. E eu uso a técnica dele até hoje. Então isso daí foi em 2008. Então eu faço exatamente como eu aprendi há um tempo. A gente sempre varia uma coisinha ou outra que a gente vê em congresso, né? Mas é uma técnica bem segura, assim, eu gosto bastante. É bem fácil de reproduzir, tá? Então, os resultados assim são previsíveis. Mas minha especialização é de rosto, mas eu acabei hoje em dia eu faço muito mais mama e lipoaspiração pela demanda do consultório, do de cliente, clínica. do público brasileiro. Assim, opera-se mais o rosto quando numa idade bem avançada, né? Aqui lá na Europa o pessoal já opera um pouco mais cedo do que no Brasil, então começou a ter flacidez no rosto, já procura um cirurgião. Aqui a preocupação maior é com o corpo, né? Então acaba que o carro-chefe assim, do consultório de qualquer plástico hoje, seguindo a estatística do Brasil, né? É uma coisa geral, é lipoaspiração e mama. Então, esse é o carro-chefe aqui do Brasil hoje. Da maioria dos cirurgiões. Se você pegar a estatística brasileira hoje, vai sempre estar parecido ali, prótese de mama e lipoaspiração. Uma está com 18%, 16% de todas, só que aqui você coloca só a prótese de mama. Se você juntar a redução de mama e a cirurgia de levantar a mama, que chama mastopexia, aí vai para 36% de mama. Então, muito maior. Passa muito da lipoaspiração, que ficou ali no 16, 17%. Se você colocar o enxerto de gordura junto com a lipoaspiração, porque está tudo divididinho. Depois disso daí vem pálpebra, vem nariz, lá embaixo. A lipoaspiração também pega um lugar bem, bem alto. E essa procura, assim, acho que é mais... Então, assim, o Brasil é muito famoso na cirurgia corporal. Então, a gente tem
tem um respeito internacional, assim, no cirurgia o Pitangui mesmo. O Pitangui inventou técnicas de mama que a gente usa variações dessa técnica até hoje. Então, realmente ele foi um mito para a cirurgia plástica. Então, a escola de mama aqui é uma escola muito forte, né? E a lipoaspiração também tem uma procura muito grande. Então, todo cirurgião plástico tem um volume alto de lipoaspiração. Que coisa, né? E a gente, pô, quantos anos já que o Pitangui, qual a época que ele pegou de tempo, assim, cara? Então, ele faleceu depois que ele carregou a tocha da Olimpíada aqui então, porque não é tão antigo assim, né? A história do Pitangui. Mas, e foi o cara que transformou a medicina, a cirurgia plástica, né, cara? Assim, mundial, né? Mundial, né? Ele é um cara mundial. Na verdade, ele ficou famoso ali. Teve um incêndio num circo no Rio de Janeiro. Então, e ele cuidou muito bem dessas pessoas. A plástica sempre está relacionada. A evolução da plástica foi relacionada com tragédias, né? Infelizmente. Então, a plástica evoluiu muito na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, igual comentei agora, nesse incêndio. Puta, a medicina foi tudo assim, né, cara? Evolução muito nessas tragédias e nas guerras, principalmente, né? A sociedade americana mesmo, ela começou em 1931, que bateu com a Primeira Guerra, porque tinham muitos procedimentos que não eram padronizados. Então, era o off-label, né? Você vai fazer uma coisa que você não sabe se vai dar certo. Então, você vai tirar um pedaço de pele e vai colocar num outro lugar, vai tentar reimplantar um membro, E aí eles precisavam regulamentar isso daí, fizeram uma sociedade de cirurgia plástica americana para colocar esses procedimentos fora do manual, vamos dizer assim, para começar a regularizar isso daí. Então, cara. Então, pode falar. Não, se pensar assim, né? A cirurgia plástica é gigante, né, cara? O Brasil é gigante na cirurgia plástica. Se pensar em países, onde tem mais cirurgia plástica? Quais são os países que mais operam cirurgia plástica? Brasil e Estados Unidos numa briga ali. Tá sempre pau a pau. É muito pau a pau, mas os Estados Unidos tá na frente do Brasil. Mas estética, isso, né? Pensando na estética. Pensando sempre em estética, né? Pensando até em geral mesmo. Reparador estética. Reparador estética. Então, no Brasil tem assim, 60% é estética e 40% é reparadora. Ninguém nunca fala, né, da reparadora, mas é alto o número. É alto, 40% é gigante. Eu tô te perguntando isso porque o pessoal que estava vendo a gente em casa, o pessoal vê cirurgia plástica com esses olhos estéticos sempre, né? Ninguém lembra Ninguém lembra que existe um profissional que também faz cirurgia plástica a reparadora, né? Que ajuda muitas pessoas, até cirurgia que salvam vidas, às vezes, né? Muitas vezes, né? Você pega queimados, aí é uma coisa difícil. Mas a plástica entra muita coisa. Tem o trauma de face, a cirurgia da mão. Câncer. Então, assim, fissura, malformação congênita, tumor de pele. Entra. Não, deficiência de sutura que a gente não consegue resolver, para salvar o ortopedista quando dá aquelas infecções monstro. Né, cara? Tem um monte de coisa que o pessoal. E até para quem está vendo aí, não é da área médica, para chegar a ser um cirurgião plástico, qual é a formação? Quais são os passos para chegar a falar, bom, agora eu vou abrir meu consultório como cirurgião plástico? Bom, essa faculdade, né, de medicina. 6 anos. 6 anos, aí 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Então, no mínimo 11. Então são 11 anos. Sem ainda nenhuma subespecialidade ainda aí dentro. Sem nenhuma subespecialidade. Não tem nenhuma subespecialidade assim, documentada. Então, vamos por especialista em tal coisa. Quando alguém fala que é especialista em tal coisa... É porque se dedica mais àquela área. Ele se dedica mais, mas não existe um título de especialista para aquilo. Como tem na ortopedia. A ortopedia se divide bem. Pé, tornozelo, quadril. Vocês dividem tudo certinho e você tem o título daquilo, né? Tem. Mas você tem o cirurgião plástico que mexe só com o cabelo. O cirurgião plástico que faz só nariz. Então, assim, tem isso, mas não existe um título para isso. Então, o cirurgião plástico tem a formação geral e aí na prática, no gosto, às vezes com o chefe que ele acompanhou mais, ele acaba se dedicando mais a uma área determinada. Sim, com certeza. Mas é bem específico mesmo isso daí. Então, por exemplo, eu falei do cirurgião de cabelo. O cirurgião de cabelo, ele vez ou outra, ele faz outra coisa. Porque ele acaba ficando só... Também cada procedimento é 8 horas, 9 horas? Demora pra caramba. Pô, cara, pega um cara com umas entradas que nem eu,
8 horas, que nem o Lucas, 2 dias. Tá vendo? O Pichochó, então, um mês, cara, internado. Tem que botar o Pichochó inteiro numa semana. Muito legal. Muito bom, legal. Mas é legal, Mas o pessoal não tem essa visão, né, cara? Assim, engraçado, né? Você vê de cabelo, por exemplo, pô, o cara não sabe, o cara pensa que é isso aqui que é o tradicional, que é lipo e mama, que você fala, que é realmente o carro-chefe da história, né? História toda. Mas muitas vezes quando a gente pensa em plástico, a primeira coisa que vem aqui no Brasil, na minha cabeça, para prótese de mama. Eu acho que é um volume gigante de vocês. É um volume gigante. Ela fica geralmente na frente da lipoaspiração. É o carro-chefe da plástica, é a mama. E eu fui ver umas estatísticas, então, assim, no Brasil tem aproximadamente 2 milhões de mulheres com prótese de mama. 2 milhões de mil é gigantesco, né? É bastante, né? E aí tem aquele... Antigamente as mulheres colocavam a prótese pequena, tinham uma certa vergonha de mostrar a prótese. Então hoje você percebe que não se tem mais vergonha em se falar que você fez uma plástica. Então até tem gente que até faz... Pelo contrário, né? Tem uns que até mostram mais. Que operou. Vira evento, né? Tô indo pro hospital, tô saindo do hospital, posta no Instagram. Então, acabou essa vergonha com a cirurgia plástica também. O paciente vai trabalhar com curativo no nariz, não tá nem aí, fez a pálpebra, põe um óculos escuro, vai trabalhar. Então, é uma coisa que sei lá, entrou no cotidiano. É um assunto que igual eu falei para vocês aqui antes, todo mundo sabe um pouco de cirurgia plástica, né? Sim, é verdade. Tem um palpite, tem uma opinião. E falando de mama, né? Então você tem várias próteses aqui. Que diferença que tem, Edson, de uma prótese para outra? Quando que é mais indicado uma ou outra? Até de material, né? Material muda muito, né? Aqui eu trouxe mais pelo material. Tem uma foto aí. O Xoxó, consegue jogar isso aí? Vê se você joga uma foto, uma que tem umas prótesezinhas. Mas qual a diferença que tem de textura, de material? Então, ali a gente tem uma lisa. Essa aqui, primeira aqui. Eu vou mostrar pro pessoal que está em casa vendo aqui, ó. Prótese lisa. Essa aqui é a lisa. Isso. Aqui você tem uma texturizada. Então, é um material mesmo. Só que ele tem uma texturização. Que qual que é o maior problema da prótese? É a aderência. Aderência. E ela também tem uma... Deixa aqui. Quando o corpo faz uma cápsula em volta da prótese, e essa cápsula pode começar a apertar a prótese e fazer a contratura capsular, que é a intercorrência mais comum. Mas, por exemplo, para o pessoal entender, você vai chegar lá, pega uma mama, não sei se o Picho já está achando uma foto disso. A mulher tem a mama, você vai lá, faz uma incisãozinha lá, acredito eu que seja inferior, né? E você coloca isso entre o tecido mamário. Então, e embaixo do músculo. Tem várias opções. Tem várias opções. Então, por exemplo... Não tira nada, né? Para o pessoal entender em casa. Você não tira nada na maioria das vezes. A não ser que seja alguma coisa reparadora. Sim. Câncer, né? Então, na cirurgia clássica de implante de prótese de silicone, numa paciente que não tenha nada de peito, por exemplo, você pode fazer uma incisão embaixo, né, no sulco, você pode fazer na axila e você pode fazer bem rente à areola. Tá. Mais comum embaixo. Embaixo da mama. Um corte embaixo da mama. Então, até porque a brasileira a gente se expõe mais também. Biquíni, aqui faz calor. Então, a cicatriz na axila geralmente some, mas quando ela não some, ela pode ficar exposta na hora que você levantar o braço. Tá. Então, acaba tendo uma preferência maior pelo sulco, né? Tá. A areola é um pouco controverso. Eu fiz por muito tempo. Começaram a ser alguns trabalhinhos de infecção, que aumenta um pouquinho a infecção, tudo, mas eu assim, não tive problema, mas resolvi diminuir. Então, quando a paciente vem me pedir, eu alerto e faço, mas não é o carro-chefe. Não é o comum. Mas aí pegando os planos da mama, né, você... o clássico, né, de falar em cima ou embaixo do músculo. Né? Isso. Então, aí você tem uma variação que é a subfacial, que você levanta a fáscia do músculo e coloca a prótese aqui. Então, essa parte aderente vai ficar no músculo e ela vai aderir na fáscia também. Então, é uma mama que ela projeta bastante, tem uma aderência... Eu estou falando porque eu sou fã, eu falo que eu faço 11 de cada 10, né? Eu gosto muito do plano subfacial. Ela dá uma recuperação rápida, né? E a dor é muito menor. Tá.
Tem um Tá. pós-operatório mais tranquilo Pós-operatório mais e suave, dá um então volume bom de mama. eu libero para dirigir com 5 dias, por exemplo. E daí você põe essa sabe? que tem esse Eu- tecido eu mais tenho preferência aderente. por texturizada ou por... Então, essa aqui que eu não te mostrei, que a gente pulou essa. Isso aqui é um poliuretano. É uma espuma de poliuretano por cima do silicone. Ah, pô. Pega... Mas isso aqui pra é bom, você, até parece, é bom até pro estresse, né, cara? parece um veludo, né? Pô, delícia isso aí, cara. É diferente mesmo. Olha, gostosinho. Então, essa para pôr subfacial. Essa você pode colocar... Essa não pode ser submuscular. Tá. Ah, tá. Esse é o detalhe, né? Ela não... Porque ela escorrega. Mas assim... Não, ela adere muito. Ela adere muito. Ela tem uma aderência muito maior do que as outras. Ah, ela adere mais que as outras. É, Não então- parece mais que essa, mas Então- entendi. Isso é bom para uma correção de uma mama que já estava caidinha, que você tem que tirar a pele e subir, ou uma paciente que às vezes operou o estômago e não quer colocar uma prótese muscular, porque quando a paciente faz um emagrecimento muito grande, a gente ou coloca a prótese inteira embaixo do músculo, ou faz um plano que a gente chama de dual plane, que é você faz um chapeuzinho de músculo na prótese. Então você pode deixar o músculo inteiro na frente, ou você pode fazer um chapeuzinho só para a prótese não marcar aqui, ó. Ah, para marcar a parte de cima. Porque fica muito marcado aqui. Fica muito aparente, às vezes. Fica, A prótese. parece uma bexiga, né? Parece uma bexiga. E não é legal. E ainda mais se você colocar, então, aqui estão as projeções da prótese. Como achatou um pouco aqui no telão, mas você vai ter prótese de perfil baixo. Então ela parece uma bolacha. Essas duas primeiras aqui, baixo e moderado, usa-se muito pouco. Tá. E o alto e o super alto são as duas mais usadas. Então, o alto, na hora que você coloca... Isso aqui é um perfil alto. Na hora que a paciente está em pé, eu não sei qual câmera que vai ser melhor Aqui, de... ó, pra você aqui, ó. Mas quando a paciente... Ela deitada, ela é redonda, mas em pé, ela faz o formato anatômico. Entendi. Então, esse seria o perfil mais natural. Tá. E a prótese... Essa aqui é uma super alta. A prótese super alta, você coloca ela em pé, ela mantém o colo. Entendi. Ela fica mais redonda, assim, o formato de mão mais redondo. Sim. E Melhorou, a imagem melhorou. Ah, melhorou. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Aqui dá para perceber bem, né? É. A anatômica eu não trouxe nenhuma porque eu nem tenho mais. Eu tinha algumas. Nem usa mais. Que a gente tirava e esterilizava. A anatômica, ela acaba não dando nada de colo, que o padrão da mulher brasileira, ela quer pelo menos um pouco de colo, né? Tá. E ela tinha uma tendência, às vezes, de rodar. Então, essa parte mais essa parte de fina, cima aqui. Escorregava, assim. ela escorregava, então a mama ficava De lado. de lado. Então, assim, lá na Espanha, eles usavam praticamente só anatômica. Ah, é? É perfil. Então, na Espanha, praticamente só anatômica e todas as incisões para tirar a pele, eles faziam tudo para deixar tudo na areola. Tá? A gente já gosta de acomodar de outras formas e a gente faz o que pode pela areola, mas se a mama não ficar tão legal, a gente não vai deixar um resto de pele. A gente termina e aumenta a cicatriz. Lá existe uma preferência para deixar, às vezes, um pouco mais flácida com uma cicatriz menor. Entendi. Entendeu? No serviço deles, tá? Tá. Aquela ali eu trouxe por dois motivos. Essa aqui é um perfil cônico. Então, pensando em artificial, essa seria a mais artificial. Que ela lembra muito para aquele sutiã que a Madonna usava no... Ah, sim, Sim, eu lembro. da Nos nossa shows época. ali, Né? tá? Então, ela é Bicudão. bicuda, né? Bicudão. E aqui é só para... Ela tinha esse material e aí depois de uma esterilização ela perdeu. Então, só para mostrar que ela também é silicone por baixo, Ah, tá. ela era igual essa daqui, espumosa. Mas aqui dá pra sentir mais que ela adere mais mesmo, que ela adere bem. Então. É, E ela era igual essa aqui e perdeu a texturização na esterilização. entendi. Outra coisa, um detalhe interessante de prótese é que antigamente o conteúdo era mais líquido. Então tinha aquele negócio, vazou o silicone. Isso a gente sempre escuta, vazou, tem que trocar. Nossa, aí fazia uma reação inflamatória muito Sim. grande, a mama inchava. E essas próteses, hoje, se eu pegar uma faca aqui, eu corto essa prótese e eu tiro como se fosse um pedaço de pizza dela. O gel tem uma alta coesividade hoje. Ele não fica mais solto como ficava Então, antes. às vezes a gente tá numa cirurgia, vai trocar a prótese, você aperta, aí o gel vem até aqui, na hora que você solta, ele volta para dentro da cápsula. Não vaza mais, né? Então, a prótese estava rompida e a paciente
Não percebeu. sabia. Nem percebeu. Então, às vezes é difícil o diagnóstico de uma prótese rompida, e mesmo se ela tiver rompida e for intracapsular, porque tem a cápsula, só vai fazer mal se isso sair fora de dentro dessa cápsula que o corpo fez. Então, aquele mito, né? Tem que trocar a prótese a cada 10 anos. Você acompanha. Eu tenho um paciente que tem prótese, tem 30. Não foi o que eu coloquei, né? Mas tem 35 anos a prótese. Está acompanhando, está bem, toca a vida. Está acompanhando. A prótese é de 61, que começaram a colocar as próteses. O material evoluiu bastante. A texturização foi uma coisa que veio depois. Esse material novo tem mais ou menos quanto tempo que está no mercado? Esse que não vaza? Esse material novo, vou dizer que tem uns 15 anos. Já tem uns 15 anos. Já tem... talvez um pouquinho menos. Só vai aumentando. Mas mais ou menos isso. Só vai aumentando essa viscosidade, porque também você não pode deixar ela dura, né? Sim. Não, exatamente. Então, o negócio de assim, você escolher a marca do silicone pelo tipo de pessoa, um pouco é pela textura. textura. Então, eu gosto que a paciente pegue a prótese na mão e fala, essa textura me agrada. Me agrada. Então, essas duas aqui agradam bastante, para falar a verdade, que vocês estavam com elas na mão. Muito legal. E na verdade, essa história de colocar atrás do músculo, na frente do músculo, existe, acho que, indicação, e também a querer ficar maior ou menor o tamanho também, não tem? Tem. Embaixo do músculo pode projetar um pouco menos, e aí ou você tem que liberar muito a inserção do músculo. Numa pessoa muito magra, você pode ver um pouco de... Fica tensionado, assim, né? Tensionado. No começo faz uma rampa mais alta aqui, depois ela acomoda. Então, não é que não projeta, ela demora um pouco mais para projetar, porque o músculo vai ter que ceder. Então, nessa do músculo ceder, que vai ter um pouco mais de dor, tem algumas possibilidades de deslocamento se fizer um esforço. Então, paciente que tem faz atividade física e não quer parar, entendeu? De uma hora... Sei, um tempo maior, né? Ficar parado um tempo muito maior, tempo. porque a plástica hoje está muito nisso também, né? Tempo de recuperação. Então, as técnicas evoluem para diminuir tempo de recuperação. Ninguém quer ficar muito tempo afastado. Entendi. Então, do rosto, por exemplo. Mas normal numa prótese de mama, assim. Quanto tempo não pode fazer esporte? Depois de quanto tempo já está liberado? Cara, depende. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai liberar é abdômen, perna, sem impacto. Sem correr, por exemplo. Não pode correr, não pode pular. Saltar. Porque senão... Né? Movimento. E o movimento, o que acontece? É interessante. O corpo está fazendo uma cápsula nessa prótese. Se ela começar a ter muita movimentação, ele vai desistir de fazer essa e fazer outra por cima. Então faz uma cápsula dupla, e essa prótese entre as duas cápsulas é uma das coisas mais lisas que você pode passar o dedo. Então parece uma concha por dentro. Acho que em prótese ortopédica também forma esse biofilme. Esse tecido. E ali não tem aderência nenhuma. Então o silicone roda. Entendi. Ele fica solto. Então tem que respeitar bem esse tempo sem esse pôr de tempo impacto. da aderência é muito importante. E aí depois começa o braço sem carga. O último exercício é a força de peitoral. É o último que você vai liberar a fazer. Isso. E o impacto forte, né? Mas com o quê? 1 mês e meio, 2 então, já quem pode gosta fazer? de correr pode ir no elíptico. Transporte. Sem usar o braço. Você coloca o braço ali, corre ali, não tem impacto. A bicicleta vai. A musculação de abdômen, de perna, normal. De 60 dias. Dá pra fazer tranquilo. 2 meses, aí tem que ter uma paciência para ter um resultado duradouro aí de até 20, 30 anos, uma prótese sem trocar. Vai indo de acordo com a evolução. Mas a recuperação geralmente é rápida, a dor é suportável, vamos dizer assim, né? Tem mais na primeira semana. E a gente faz uso de medicação oral. Tem paciente que não toma. Então tem aquela diferença de limiar de dor, né? Tem paciente que não toma nada no pós-operatório de silicone. Tem paciente que toma também. Toma tudo, né? Toma tudo. Mas o prazo que eu peço para se afastar do trabalho é 1 semana. Tá. Entendeu? Então, quando vem um paciente de fora para operar, a gente pede para ficar ali também 1 semana, se puder ficar uns 10 dias, para depois viajar, que a gente já sabe que depois desse prazo dificilmente vai dar dar algum tipo de complicação. Vocês diminuem muito a chance de uma complicação do paciente ir embora.
A complicação que a gente tem medo é sangrar, é o hematoma. Ficar hematoma. E a infecção. É. Então, tirou essas duas da nossa frente ali no começo. Já relaxa. O que vai pintar lá na frente pode ser a contratura capsular, que a mama começa a endurecer. Mas aí a paciente reporta isso pra gente, né? É fácil diagnosticar. Não precisa de exame. Você às vezes só documenta com uma ressonância para você ter o documento, né? Quando precisa. Mas no exame clínico já descobre, já dá para sentir que está encapsulado. E aí tem medicação via oral. Então, antigamente não tinha a medicação via oral. Essa medicação é um medicamento que usava para asma. E é um inibidor de leucotrieno. Simples. E como fizeram aquele estudo perceberam que quem estava usando aquilo diminuía Sim. Mas vale a pena tomar assim no pós-operatório imediato isso aí ou não? Não. Só quando apresenta a... Sim. Se é uma cirurgia que ela trocou a prótese, é legal já sair tomando. Entendi. Não se usa de rotina. Só quando já tem alguma... Ou está trocando uma prótese ou já tem a contratura da cápsula. Mas, no geral, a próxima cirurgia é super rápida. Então, o tempo cirúrgico é de meia hora a 1 hora. Sim. Então, é um tempo de sala pequeno. A anestesia pode ser local, pode ser peridural, pode ser geral. Então, eu tenho uma preferência por peridural para paciente ter uma analgesia de praticamente 24 horas. Quando tem alguma contraindicação, eu tento local. A última opção para mim é a geral. Mas isso não é... É preferência de cirurgião, do anestesista. Sim, é da prática, né? Do hospital, né? Tem hospital que já tem um padrão ali, já tem uma equipe de anestesia já. Então vai do esquema que é. Vai do padrão. De cada um. E falando da segunda maior procura que tem, que é a história da lipoaspiração. Grande problema da lipoaspiração, até o pessoal também, porque tem a lipoaspiração, tem a abdominoplastia, tem essa parte. Qual é a indicação de um ou de outro? Por que fazer lipoaspiração ou não fazer a abdominoplastia ou vice-versa? Qual é a que você pode falar pra galera então, aí? Aqui a lipoaspiração. Tem um monte de mito, né? Lipoaspiração emagrece, né? Não é feito para emagrecer, né? É feito para... Então você tem uma situação que é a lipodistrofia. Você está com um acúmulo de gordura que não é normal em algum lugar, ou você pode ter uma falta de gordura em algum lugar. Então você pode lipoaspirar para corrigir alguma coisa ou para enxertar a gordura para você corrigir uma depressão, uma falta, né? Mas no geral a lipoaspiração mas ela é estética. Corrigir uma cicatriz de cirurgia ortopédica. Isso eu faço. Dá uma arrumada. Isso eu faço com alguma frequência. Sempre aparece alguma depressão e vai super bem, viu? Vai. Pô, se vai. E o problema é que membro inferior a vascularização não é lá das melhores, né? Para um enxerto, mas a gente coloca um pouquinho a mais para perder e nivela. Mas a galera acha que você vai fazer lipo, que você vai emagrecer. Isso é uma coisa. Isso é um conceito errado. Coisa legal, né? De você esclarecer pro pessoal, porque realmente vou lá, tô meio gordinho, tava fazendo uma lipo, vou sair sarado. Não, gordinho faz regime. Esse é o certo. Esse é o certo. Então, a lipo para tirar uma gordura localizada. Tem algum lugar lá que tem uma gordura extra, você vai lá tirar. E tem várias técnicas, né, de lipo. E a gente até brinca, né, que geralmente quando assim, uma pessoa que está com sobrepeso alto, ela vai lá para procurar uma mini lipo só, assim, que é uma... Um light. Um light, né? E até o paciente fica um pouco chateado quando a gente pede para emagrecer, que é chato, né? Eu trabalho muito com mulher, né? Assim, ainda a procura ainda é muito maior de mulher do que de homens, né? Os homens fazem bastante lipoaspiração, rinoplastia, cabelo e orelha. Essas são as cirurgias mais frequentes do homem, né? Mas quando vai a mulher e você tem que virar para ela e falar que ela tem que perder peso, na verdade ela tá com aquele sentimento de me chamou de gorda, né? Sim. Então, assim, já sai com ódio do ser. Sai com ódio. Então, assim, tem que ter muito jeito para explicar, né? Que assim, aumenta o risco da cirurgia, não só o risco
do intraoperatório, né? Que você pode ter uma tendência maior de ter complicação, porque você vai tirar mais gordura, vai perder mais sangue. Pior que quando ela chega no teu consultório e fala, pô, acabei de vir de um médico, ele falou que eu tinha que emagrecer. Você imagina aí, você vai falar o quê pra ela? Aí você fala, caramba, agora ferrou. Puta que O que eu falar. vou falar agora? Você sugere outra coisa. Vamos operar outra coisa? Vamos mudar de assunto. Diferente aí, nariz, tá legal. Quer fazer um botox? Mas então, o paciente ideal, né? O paciente ideal é aquele que ele... Ninguém também vai super magrinho e definido no seu consultório. Então, sempre o paciente da lipoaspiração ele tem um sobrepeso ou ele tem uma gordura localizada. Mesmo com o peso baixo, aquela gordurinha não sai. Então, dentro da lipoaspiração também você tem um leque, igual eu estava falando da prótese, né? Que o pessoal acha que a prótese é uma só e coloca de um jeito só, né? A lipoaspiração também tem umas diferencinhas. E então, saindo do simples para o difícil, né? Você tem uma lipoaspiração que você pode fazer com anestesia local e uma seringa, por exemplo. Então você pode lipar uma papada. Isso aí se faz até em consultório, acordado, com uma sedação bem leve. Você pode lipar uma parte do braço, você pode lipar um flanco. Então você pode fazer a lipo fracionada ou hidrolipo ou minilipo. Tem vários nomes. Tá, legal. E dentro dessa lipoaspiração você pode usar algum aparelho ou não. Então, resumindo os aparelhos da lipoaspiração hoje, né, você vai ter o primeiro que veio assim diferente foi o Vibrolipo, que é uma cânula que ela é como se fosse um shave, uma britadeira, porque ela tem um movimento assim e um pouco assim. Então, ela pode ser elétrica ou por pressão, pega mesmo a pressão do vácuo da sala que a gente usa para outras coisas. Que ela diminui o tempo de lipoaspiração e diminui o cansaço do braço do cirurgião. Que uma lipo, quantas horas? É um pouco controverso. Assim, eu, por exemplo, não gosto porque a cânula fica pesada, porque uma parte do aparelho está na sua mão. E eu tenho uma preferência por cânula descartável, porque primeiro que eu uso e já jogo fora. E isso aqui é bem, bem leve, né? Você pegar... É para uso único isso daí. Então é preferência. Depois, não sei exatamente a ordem, mas do aparecimento, porque vem tudo de fora. Mas o laser é uma técnica de derreter a gordura, retrair a pele, coagular vaso. Então, entra uma cânulazinha, uma fibra ótica, você entra embaixo da pele, a gordura vai estar aqui embaixo e você vai passar essa cânula na derme para retrair. Pensando... Pele muito flácida. Pele flácida. Então, para flacidez é muito bom, né? Ele derrete gordura, é bom para lipo secundária. Aquela flacidez que tem no braço, assim, de pessoa mais velha. E o laser hoje é o que usa mais? Então, hoje espalhou. Mas eu usei tudo. Eu prefiro o laser do que os outros aparelhos. Eu já usei... A técnica de lipo-laser, você acha que ela gosto bastante. Tem mais vantagem? E eu comecei a usar o laser em 2008, quando chegou a primeira máquina aqui para São Paulo. Já tinha uma outra máquina, mas chegou uma máquina com um amigo, dermatologista, e eles estavam precisando de cirurgião plástico para fazer casos maiores. Eles começaram fazendo papada, um pedacinho de braço, e aí eu entrei nessa equipe e não saí mais, né? Eu não parei mais. Eu mudei o aparelho. O aparelho que eu comecei usando não é o mesmo aparelho que eu mudei 2 ou 3 vezes de aparelho. Atualizou. É que o laser é igual um comprimento de onda, é igual um rádio. Então você ouvia uma rádio que estava tocando uma coisa que você não gostava, você mudou, falou, pô, essa aqui já está mais legal, de repente você chega num comprimento de onda do rádio que você fala, meu, essa é a que me agrada. Me agrada. Então... em número, né? Hoje eu estou num comprimento de onda de 980. Então, ele tem afinidade por água. No começo eu usava uma mistura de 2 lasers, que um tinha afinidade por água e outro pela cor amarela, que é a cor da gordura. Hoje você somou os dois juntos? Não, então o da água é melhor porque o da cor amarela ele tinha uma tendência a provocar queimadura. Ah, entendi. Então, hoje a gente não passa nem perto de queimadura. Antigamente às vezes fazia como se fosse aquelas de queimadura de sol, né? Fazia aquelas bolinhas e tal. Hoje está bem mais
tranquilo. Não tem. O Vaser que é o outro aparelho, né? Lipoaspiração, vou falar sem falar o nome da marca, que é melhor, né? Lipoaspiração ultrassônica. Então tem um probe de ultrassom e ele na ponta ele vai derretendo a gordura. A gordura vai sumindo pelo ultrassom. Como se fosse um ultrassom microfocado, só que invasivo, né? Para quebrar a gordura não tem nada mais forte do que ele. Eu só acho que fica devendo na retração de pele. Então você teria que usar ele e mais algum outro aparelho para retrair a pele. Outro aparelho que veio é ali com o jato de plasma. Então é uma cânula que se usava em endoscopia, em videolaparoscopia, para cauterizar. Então o que eles pegaram? Como se vocês fazem também umas cirurgias por vídeo, você tem aquele artroscopia. Então, aí você tem o aparelho de cauterizar. Tem um eletrodo de ablação. Ou de coagulação. Eles pegaram aquela pinça longa. Então se coloca a pinça na paciente na gordura e você volta fazendo a ablação. Entendi. É na volta. E aí ele encurta os septos da gordura. Então a aderência dele é por encurtamento dos septos de gordura e o laser é por estimulação do colágeno. Então o calor. O calor você joga um bacon na frigideira, ele encolhe. Sim. Tá? A gente não vai usar a mesma potência que aquilo. Então ele é um aparelho que ele é pulsado, ele não é contínuo. Não é contínuo, você regula a potência, né, de acordo com a região. Se tem uma pele mais fina, você passa uma potênciazinha menor. Depende do tamanho do bacon. Depende muito, De quanto tem que limpar? Pois é. Mas o laser na verdade seria unir o útil ao agradável, vai dizer assim. Você vai aproveitar para tirar a gordura e você aproveita a pele também. Sim. É isso. Além de cauterizar uns vasinhos, porque então, assim, sangra menos. Você tem uma gordura que é um pouco mais liquefeita, que você consegue lipar com uma cânula mais fina. Entendi. Porque sai aquele óleo, parece um azeite. E aí você vai aspirando isso e tirando. Vai aspirando e tirando. E tem um limite que eu possa lipar? Você tem um limite? Qual o limite? O que eu posso tirar? Você tem um limite. Então, tudo eu falo que é bom senso, né? Você não precisa ficar andando perto do limite, né? Então, o ideal é você ficar ali mais ou menos no 3 a 5% do peso corporal, que aí você não vai passar apuro, né? Se a paciente tem mais do que isso, o ideal... Obrigado. O ideal é você orientar, né, para ela ou fazer uma lipoaspiração mais direcionada, falar, tá ali tem um pouquinho Vamos mais naquela região. Mas se você puder pedir para ela emagrecer, seria o mais indicado mesmo. Sobe só 3 a 5 para terminar na lipo. É que às vezes tem paciente que eu falo que tem paciente que perde peso e tem paciente que perde tempo. Então, tem paciente que você pede para ela emagrecer, ela volta 6 meses depois com 1 quilo a menos, sabe? Ou às vezes engordou 1 quilo. Então, quer dizer, ela não vai, aquilo ali não vai mudar. Então, você tirar o excesso de gordura que ela tem, às vezes por genética mesmo, em um lugar, você vai ajudar ela para ficar na autoestima dela, ela vai ficar mais contente. Às vezes ela começa a ir para academia. Tem um start para levar ela para uma dieta mais firme. Você dá um start. Então, até eu gosto muito dessa mini lipo, porque às vezes ela dá um start com uma coisa tão pequena. Então, você lipa um flanco. Pouquinho. Olha no espelho e fala, pô, tô garota, agora vou. Pá. E vai mesmo. Vai pra academia, vai pra dieta, arruma a vida. Então, vamos dizer, tem vários cases aí de sucesso. Cara, aproveitando o momento aqui, a gente apresenta o Ortowine Podcast aqui dentro do Mozafiato Osteria, aqui na rua Diogo Jacome 361, na Vila Nova Conceição, do lado do Parque do Ibirapuera aqui, inclusive. E a gente sempre apresenta um prato, um vinho, acredito eu que na outra não fez o vinho, na outra esquecemos, né? Vamos fazer agora aqui. E hoje o Fábio vai apresentar pra gente aqui uma das entradas aí prediletas minhas, por acaso. Aqui, só tirar. E tem que ter uma estética porque tem cirurgião plástico na mesa. E trouxemos pro Brasil. Muito bom, hein, Fabião? Obrigado aí, cara. E esse cheirinho aí é uma madeira de defumação de um abacateiro, não é isso? Isso. Esse cheirinho gostoso aí. Defumado na hora. Defumado na hora. Corte fino, é uma carne cortada com a faca, não pode ser moída. Tem que ser cortada com a faca, cortes finos e defumada na hora. Top, muito gostoso. Muito obrigado, viu, Fabião? Por nada. Obrigado.
E para acompanhar aí agora, nosso Jonathan. amigo Jonathan aí, ó. O que você acompanhar, trouxe aí, eu trouxe meu? um Baccarat. Ele é um vinho francês, um blend. Ele é composto pelas uvas Syrah, pela uva Grenache. É um vinho bem encorpado. Por ser encorpado, ele combinaria muito com a carne. Também é um vinho frutado que combinaria também com as granolas salgadas. Então é um vinho que realmente é feito para ele. É feito Top, no prato. ótimo. Cara, é muito bom. Quanto custa mais ou menos, cara? Sabe o valor lá, velho? Esse daqui, o valor, eles não me informaram, mas está na faixa de 200 de 230 mais ou menos. Tá joia. É um bom custo-benefício aí. Muito bom. Pra gente aproveitar esse steak tartar, carne cruda, sei lá como é que. Cada língua tem a sua tem o seu pronúncia nome. aí. Obrigado, Jonathan. Obrigado. Valeu aí. Isso aqui a gente vai precisar depois dar uma mistura, porque tem uma geminha de ovo aí, você viu, né? Tem que dar uma misturadinha pra dar a Pegar uma liga. colher. Até pegar uma colher aí. Só mais perto de E a você. gente faz um aqui, ó. Ô Edson, e sobre cirurgia conjugada? A pessoa que fala assim, olha, eu quero fazer mama, Isso é lipo, top, cara. nariz, dá pra fazer? Tem mais risco? Não tem? É melhor fazer uma por vez? O que você acha? Então, e assim, as combinações, a gente brinca que são os combos, né? Assim, você faz sei lá. Mas geralmente você tenta fazer alguma coisa que tá próximo, né? Então, por exemplo, você não pode fazer uma coisa que a paciente tem que ficar de barriga para cima e outra de barriga para baixo. Tá? Então, mas a combinação mais comum é a abdominoplastia com lipoaspiração, que isso daí é um clássico, vamos dizer assim. Ou o rosto com a pálpebra, porque ele já entra todo no processo de rejuvenescimento do rosto, mas e aí tem a tripla mais comum, que é a mama, o abdômen e a lipo. Que é recalchutagem já. Aí uma cirurgia de quantas horas? Então, depende muito do cirurgião, do tamanho da paciente, mas é uma cirurgia que ela Média. fica ali entre de 5 a 8 horas, mas é uma bastante. cirurgia tripla. É grande. É um dia inteiro operando. É grande, pô. Isso aí, aqui tem uns exemplos, ó, de então, abdominoplastia legal aí, exato. cara. Então, geralmente após a gravidez, né, acontece uma diástase do músculo. Então, o músculo que estava juntinho, ele fica separado. Praticamente toda mulher que tem um filho, dois, quem tem 2, 3 é certeza, mas e aí, Gravidez gemelar. Gemelar, aí são umas diástases bem grandes. Às vezes tem hérnia associada no umbigo também. Então a ideia é corrigir, eu não sei se aqui dá pra ver, né? Mas você pega o músculo aberto, você fecha o músculo, né? Então como é que você começa essa cirurgia? Fica daquele jeito ali, ó. Fica bem pra cá, né? Você começa a cirurgia lipoaspirando ou não, né? Dependendo do caso da paciente. E aí você tira Esse fuso. esse fuso de pele, pega o músculo e amarra. Então, quando você amarra o músculo, você põe o abdômen para dentro e também faz a cintura ao mesmo tempo. Então, a cirurgia que muda bastante o contorno corporal da mulher. E aí você traciona essa pele, a gente senta a paciente na mesa e faz isso daqui para a pele se acomodar embaixo. Então, por isso que a paciente Essa é aquela que o paciente fica andando Paciente. pra frente um tempo. anda curvadinha, pelo menos uma semana. Pra até poder ir levantando, pra não abrir a cicatriz. Para não abrir os pontos, até porque ela nem consegue direito ficar Esticada. ereta. E a Lipo HD, que tá na moda de falar? Então, Lipo HD. vocês estavam falando de tempo, né? Uma lipo normal, ela tem um tempo, 3, 4 horas. Uma lipo HD, ela passa esse tempo. O que é lipo HD, cara? Não sei. Explicar pro Então, pessoal, o que é a Lipo HD? A lipo é uma lipo, então... Hoje você tem a lipo normal E tem a High Definition, é isso? e a High Definition. Ó, que chique. Ó, Mas aí já tem no meio agora baixa definição, 5G. média definição, alta definição, 5G, Plus, né? vai inventando tudo que tem. Né, 4K, cara? 8K. Cara, se nossa. tem uma coisa que gostam de inventar nome, É nome. é na cirurgia plástica. Inventam um monte de nome, é tudo a mesma coisa. Mas a Lipo HD, ela foi um colombiano que inventou, o Royos, e Dr. Royos, e assim, ela faz a marcação da musculatura. Então ela pega os gominhos da musculatura lá e deixa mais marcados. Deixa mais marcado. Então, é recente. Isso daí vem se falando isso de 2015 para cá. 2018 já pegou mais.
E agora tá aquela dúvida se isso vai seguir para frente ou se... porque Volta para a técnica clássica. tem um... Porque tem muita gente também que faz. Eu também, voltando àquela história de que você falou que a paciente às vezes precisa emagrecer para fazer uma lipo Sim. e perder o peso que ela deseja ao invés de fazer a lipo. Nesse caso, também numa cirurgia que é uma cirurgia grande, né? Muitas pessoas vão com o intuito também de fazerem uma definição corporal rápida, né? Ou emagrecimento rápido. Eu já vi muita gente que depois de pouco tempo já está de novo com problema, já está de novo com barrigudo, com flacidez, até com diastase muitas vezes de novo. Sim. E aí a pessoa fala, pô, eu fiz tudo aqui. Não, mas pô, não é isso. É que a pessoa tem que entender que depende dela também, né? Depende. O paciente, né? E ela, e assim, jogou fora tempo, né? Dinheiro. Risco. E, graças a Deus, não é a maioria. Isso acontece com uma parte pequena, mas é frequente. A gente tem paciente que procura, volta para fazer outra lipo. A gente fala, emagrece. Calma, respira. Calma. Né? Porque na lipoaspiração, vamos supor que tem um monte de bolinhas de gordura aqui. Você tira um pouco dessas bolinhas. E você sabe que quando você engorda ou emagrece, essa bolinha aumenta ou diminui. Então, no lugar que você tirou as bolinhas, vai aumentar menos, porque tem menos bolinhas. Mas não quer dizer que, vamos supor, aqui tinha 10. Não quer dizer que deixou uma só. E essa uma pode crescer sozinha e ocupar o espaço das 10. Então, você engorda menos onde foi lipado, mas engorda. E aí acontece aquela desproporção, né? Ela fez a cirurgia para aquele peso que ela estava. Então, quando ela engordou, vamos supor, aqui engordou pouco, mas o braço ficou desse tamanho, o rosto ficou desse tamanho. Sim. Entendi. Então, fica desproporcional até quando engorda. Fica desproporcional. Então, e aí ela fica mais desesperada ainda, né? Porque ganhou o peso. Então, eu mesmo trabalho com parceria com nutricionista, ter um psicólogo. Você tem que ter um endócrino. Sim, acompanhamento. Você tem que ter um acompanhamento. Porque quem opera a cirurgia do estômago, uma capela, bariátrica e tal, e o cara depois vai lá e bate uma pizza no liquidificador com pizza com leite condensado junto e toma para matar a fome. Tem uns caras que fazem umas loucuras assim, porque se você não tratar a cabeça, às vezes não vai, né? Também o cara não resolve, não melhora, é difícil pra caramba mesmo. Eu tinha um paciente que ele tinha o balão gástrico e ele tomava leite condensado deitado, que ele falava que passava por trás do balão. Olha aí, Olha tá isso. vendo? A técnica que ele desenvolveu para tomar leite Ele fica condensado. arrumando um jeito de continuar Essa aí engordando. depois você edita aí, ó. Você edita e corta para não ficar dando Dica. dica, né? Pô, gostei da ideia. Gostei da ideia. Acho que vai dar certo. Falou, porra, puta ideia. Foi o doutor que falou no podcast. Foi o doutor Edson que deu a ideia. Não, aí aqui o Pichochó sabe que a gente não é... Só tá dando informação, mas do que acontece na vida. Não é nossas dicas, nada, né? A dica é comer direito. A dica é comer direito. É isso escutar o seu médico. Exatamente. Seu nutricionista, Não, seu educador entender, físico. E entender que tem indicação para tudo, né? Assim, não é que você, quero fazer um negócio para ficar estética é importante, é legal, um monte de coisa legal. Sim. Mas tem que ter a indicação, tem que ouvir o médico que ele tá falando, não, eu quero fazer de qualquer jeito. Acaba procurando uma pessoa que faz para você de qualquer jeito o que você quer e muitas vezes o resultado não é o mesmo, você acaba gastando dinheiro à toa, né? Tendo problemas lá na frente. É como o tamanho, né, de próstata. Eu quero tal tamanho. Aí o cirurgião vai lá, acho que tem uma métrica, né? Você fala, olha, a tua prótese máxima e mínima tá aqui nesse gap. Não, quero botar Pamela Anderson. Não dá, né, dá. bicho? Não, tem que ser um negócio mais manso. E tem outra coisa engraçada que assim, a gente pede umas fotos, né, para ter uma ideia do que você quer fazer, né? Então, às vezes o paciente vem confuso, então ela mostra uma pequena, fala, eu adoro essa, mas essa aqui tá tão linda também. Uma enorme, a outra pequena. Falo, cara, não tem uma prótese que você pode, sei lá, esvaziar no dia da missa e encher no dia da balada, entendeu? Ainda não tem, né? Ainda não. A ideia para a indústria. Aí, olha a ideia para a indústria aí. Mas, peniana tem. Prótese peniana tem, ó. Tem aquela de bombinha. Podia inventar, né? Mas então tem isso, tem a proporção. Imagina a nossa vida, né? Se depender do cirurgião pra ia ser legal. Sexta-feira, né? Pô, vamos sair hoje. O consultório fica assim, bota né? um decotão aí. Dá uma inflada aí. Dá pra balada. Mas teve uma época, eu vi uma notícia na televisão que tinha algumas mulheres estavam injetando soro aquecido na mama antes de festa. Cara, é ridículo. Isso é ridículo. Tem também não é dica, né? Isso é ridículo. Mas é umas pontas charopadas, né?
Pô, cara, muito legal, velho. Pô, eu aprendi pra caramba de novo aqui, manjo muito pouco de cirurgia plástica, apesar de você falar que todo mundo sabe um pouquinho, não sabe nada. Sabe né? nada. O pessoal Quando a gente vê sabe. que acha que você sabe Acha nada. que sabe, né? E, pô, queria agradecer muito a tua presença aqui, cara. Obrigado. Eu Aí que foi agradeço. sensacional. Acho que foi bem explicativo, bem. Mostrou as Pô, provas. mostrou tudo. A gente conseguiu ver legal aqui. Você não quer deixar teus contatos aí, cara, teu Instagram, alguma coisa que você queira, o pessoal de casa poder te Acessar, procurar, tirar uma acessar você, dúvida. tirar uma Deixa. dúvida aí, cara. No Instagram a gente usa tá como plástica e autoestima. Legal. Legal. E eu tenho um pessoal também que é Edson Prata, é tudo meio misturado Linkado. pessoal com. Muito obrigado, Não tem como viu? desvincular. Não. Doutor Dá- Edson Prata. Dá aqui pra vir pra gente. falar uns 300 programas, porque não dá pra falar mais de rosto, dá pra falar Não, mais não. de plástica não tem fim. Plástica não tem fim. Não tem fim. Virar tem com a tem gente mais vezes aqui, falar Sem de dúvida outras nenhuma. coisas aí, se Deus quiser. Já virou o consultor mor da plástica. Tá joia. isso aí. Tô à disposição. De que vocês Obrigado, viu? precisarem, eu Prazer. agradeço mesmo. Foi aí um o prazer convite. ter você aqui e tirar teu tempo. E eu sei que você vai correr pra operar hoje ainda. Tô sabendo Hoje que eu tá, tô, a é. Ângela já me avisou que é pra te tô- liberar pra você operar. Eu tô com o horário meio curto. Não, obrigado, Obrigado. cara. Obrigado, Viu? Então, Edson. tivemos aqui, ó, Dr. Edson Prata, cirurgião plástico, Fellow muito na especialista aqui. O cara veio explicar pra gente um monte de coisa legal. Queria agradecer mais uma vez vocês em casa aí. Lembrem-se de se inscrever no canal, tocar na sinetinha lá, aquela história do Pichoxó que ele adora. Vamos lá para vocês receberem os vídeos, as novidades em casa. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado uma vez, Obrigado. Lucão. Velho, Valeu, obrigado. velho. Edson. Bicho, obrigado, viu? Um beijo no Obrigado. coração. Obrigado por ter vindo. Xoxó, valeu, velho. Mais uma vez aí. Obrigado, Até gente. mais. Obrigado.